de verdade sendo plantada. Então, salve a agroecologia. Muito aqui feliz. Na ocupação Paulo Freire, no Barreiro, em Belo Horizonte. Dia 24 de maio de 2025. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos na ocupação Paulo Freire, aqui no Vale das Ocupações, no Barreiro, em Belo Horizonte. É encontro da pré-jornada da agroecologia acontecendo aqui, ó, Bumba Meu Boi. É um giro aqui pela comunidade. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. E o capital quer tomar tudo da gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra do céu tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos paus tá chamando toda a gente. A gente planta uma semente. O coronel quer tomar tudo da gente. A gente planta uma semente. E o coronel quer tomar tudo da gente. Terra dos paus tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos paus tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos paus tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos paus tá chamando toda a gente. A gente planta uma semente. O coronel quer tomar tudo da gente. A gente planta uma semente. Colonizador quer tomar tudo da gente. A gente planta uma semente. Colonizador quer tomar tudo da gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos céus tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos povos tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos povos tá chamando toda a gente. Acorda, povo, é hora, gente. Terra dos povos tá chamando toda a gente. Dia 24 de maio de 2025, aqui na ocupação Paulo Freire, no Barreiro, em Belo Horizonte. Pré-jornada de agroecologia. Aqui no Centro Cultural Paulo Freire. Vale, Centro Cultural Paulo Freire, LB desde 2020.
festa, trabalho e pão. Pré-jornada de agroecologia na ocupação Paulo Freire, aqui no Barreiro, em Belo Horizonte. Final de semana 24 e 25 de maio de 2025. Registrando aqui o Frei Gilvander. Tá matando a mata bruta. Presente! 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 Esse cântico foi o saudoso Cacique Merongue. É a letra dele, viu, gente? Ele que fez. Cacique Merongue, presente sempre na luta. Registrando Frei Gilvander. Esse canto do povo puri fala sobre a lua que ilumina o caminho à noite, na noite escura, e fala dessa força também de iluminar, de abrir os caminhos, de trazer boas forças assim pra gente caminhar. Então, pra gente abrir essa jornada junto com o canto dos nossos povos aqui da região e desejar uma ótima pré-jornada pra gente. Auê! Auê! Esse é um cumprimento na linguagem Camacan, feito pelo Cacique Merongue. Eu quero dizer para vocês que Quichaurá, na linguagem Camacan, é Deus, é Pai Tupã, Deus, Jesus. Feito também pelo Cacique Merongue, na linguagem Camacan. Auê! Que beleza, vice-cacique Catorã, falando aqui, participando da pré-jornada de agroecologia. Vida de verdade sendo implantada, então salve a agroecologia, muito Aqui feliz. na ocupação Paulo Freire, no Barreiro, em Belo Horizonte. Com toda essa organização, mas deu certo, graças a Deus.
E aí nós estamos aqui para fazer essa pré-jornada do jeito que a gente sabe fazer, bem. Tem um dia inteiro de evento. Hoje o dia foi disponível para aqui. Então, se entreguem. Vamos ter muitas atividade com as crianças, vamos ter um almoço maravilhoso, vamos ter muita roda de conversa, vamos ter muito bate-papo. Então aproveite, usufrui. Quando tiver um tempo, tem a horta para conhecer o espaço. A minha horta é uma horta não convencional, que é uma horta construída na Pirambeira, mas é uma horta extremamente produtiva. Então é um espaço também para conhecer. Tem outros espaços dentro da ocupação para conhecer. Tem um espaço cultural que, coincidentemente, tá, o pessoal da arquitetura na periferia estão lá também na construção de um telhado verde, no curso da bioconstrução. Então é um espaço também para depois a gente dar um pulinho lá. Então muitas emoções até a noite, que ainda vai ter a cultural, com muito samba, com muita música. Então segue o dia. Valeu, Alessandra. Viva a ocupação Paulo Freire! Poliana, vai dar uma palavra. Ecologia, sementes da revolução. Então hoje a nossa mesa de peso, nós temos aqui pessoas para falar e aí com o seguinte tema: defender o território, construindo a aliança campo-cidade com o combate à fome e o enfrentamento da mineração na Serra do Roland Bosco. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar aqui a nossa palavra a Poliana, coordenadora nacional do movimento de MLB, do movimento de lutas do bairro Vilas e Favelas. Seja bem-vinda, Poli, ao seu território. Estou com vergonha. Bom dia! Bom dia! Nós temos que falar alto, que é para essa região inteira conseguir ver e ouvir a gente, né? Eu sou Poliana Souza, sou moradora da ocupação Helena Silva, vizinha aqui do ladinho, e estou aqui nesse processo de construção da ocupação Paulo Freire. Como o Freire pediu para registrar, hoje dia 24 de maio de 2025, a gente está aqui para celebrar nas vésperas de completar 10 anos dessa ocupação. Aniversário é semana que vem, dia 31, vai dar 10 anos, então é importante essa atividade aqui hoje. Eu, de forma bem breve, porque eu acho que o mais importante vai ser o nosso bate-papo, contar um pouquinho para vocês do que é isso aqui. Há 12 anos atrás, o MLB chegou aqui nessa região. A gente já tinha um trabalho na Vila Corumbiária, que é uma vila aqui do lado, que hoje é um bairro consolidado com mais de 30 anos, e viemos para cá com um grupo de famílias que lutava pelo direito ao teto, pelo direito à terra, que a gente sabe que é tão negado no nosso país. A quantidade de gente que não tem acesso a esse direito é enorme. E aí a gente realizou a primeira ocupação Helena Silva nesse território. E quando eu falo de território, é a expansão enorme que vocês vão ver aqui. Quando vocês subirem lá em cima depois, vocês vão conseguir ver o tamanho, disso aqui, que é muito grande. Então nós fizemos a primeira ocupação Helena Silva aqui do ladinho, no terreno que hoje, depois de 12 anos, ainda está abandonado, porque nós fomos despejados, jogados na rua com uso de violência absurda. Mas nós não ficamos calados, como a MLB bem aprendeu, que a gente toma um couro para crescer. E a gente fez a segunda ocupação Helena Silva. 3 anos depois, nasce a ocupação Paulo Freire, que é essa que a gente está aqui. Então a MLB entendeu que era importante crescer nesse território. E para além das ocupações que a gente tinha, existiam outras ocupações que também precisavam ser abraçadas. Que a gente precisava entender isso aqui, para além de uma ocupação, mais de um território inteiro. Hoje a gente chama de Vale das Ocupações e luta pela regularização de todos eles. Porque não basta só a gente lutar para ter o teto. A gente precisa ter saneamento básico, a gente precisa ter acesso a transporte, a posto de saúde, né? Então estamos aqui comemorando 10 anos, e temos que louvar a luta que foi feita aqui, porque são 150 famílias que hoje têm a sua casa própria, que lutou debaixo da lona para garantia desse direito, mas nós temos que aproveitar esses espaços para poder denunciar a negligência do poder público, porque nós andamos aqui pelas ruas do Cortez, vocês bem viram, não tem asfalto até hoje. E por que não tem? A energia elétrica foi ligada aqui à base de muita luta, foi preciso ocupar a companhia de energia por mais de 3 vezes, e agora que ligaram, coloca como se fosse um favor e cobra do povo uma fortuna que o povo não dá conta de pagar. Energia, água, moradia não devia ser mercadoria, mas o nosso país ainda é, e a gente precisa lutar para que a gente tenha a garantia desses direitos plenos, e é um pouco do trabalho que a MLB
MLB vem desenvolvendo aqui nesse território, lutando para que ele seja reconhecido, mas seja reconhecido a partir do que já foi construído. Porque o povo organizado construiu muito mais do que o poder público. Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 15 anos, não construiu uma moradia popular sequer. Em compensação, os movimentos organizados construíram mais de 30 mil, provando que é possível se a gente se organiza e luta. Então estamos aqui hoje comemorando, mas também reivindicando que a gente tenha mais acesso, mais melhoria. Como a Alexandra disse aqui, a gente precisa lutar por uma soberania alimentar, para comer de verdade. O nosso povo hoje, para conseguir comer, quase que tem que pedir, porque é difícil conseguir se alimentar nesse país. Comida virou mercadoria e a mercadoria é cara. Quem não tem muito dinheiro para pagar não se alimenta. E o MLB vem desenvolvendo luta. Há 15 dias atrás fizemos uma ocupação de um mercado em Belo Horizonte para denunciar o absurdo que é o desperdício de comida nesse país. Enquanto o nosso povo aqui dentro das comunidades quase não tem que comer. Às vezes almoça e não janta. Ou janta sem saber o que vai comer no dia quando amanhecer. Essa também é uma luta que a gente vem travando nesse território. E nós sabemos que é impossível vencer essa guerra sozinho. Por isso a importância desse encontro da pré-jornada da Terra dos Povos aqui dentro. Porque é juntando o povo da cidade, do campo, que a gente vai conseguir resolver esse problema. Que é juntando todo mundo que tem compromisso com a luta, que tem compromisso com a vida de verdade, que a gente vai conseguir fazer diferente. Então eu agradeço demais a presença de todo mundo aqui e dizer que nós temos, tomara que a gente tenha um dia muito produtivo, que a gente consiga trajar, planejar estratégias de novas lutas. Esse encontro tem que ser um encontro para marcar o momento que a gente junto vai fazer uma virada e construir luta de verdade nesse estado, combater esse governo Zema que vem colocando mineração para acabar com a vida do povo. Desde o desastre, crime, né, de verdade, ambiental, de Brumadinho, que parece que não tem nada a ver com a gente estar aqui no Barreiro. A gente falta água quase todos os dias na nossa casa. A gente tem água um dia e falta água 4 dias, não é isso? Um dia de água, 3 dias sem água, 2 dias com água. E a gente tem que ficar armazenando, porque cometeram um crime e matou gente, nada aconteceu com quem fez isso. E agora, para piorar ainda mais a nossa situação, estão voltando com a mineração aqui na Serra do Rola Moça, que é a nossa vizinha, né? A serra que faz a sombra pra gente aqui, a serra que traz a água pra gente aqui, e estão voltando a mineração na serra. Então acho que esse encontro também tem esse compromisso de discutir como que nós vamos barrar no peito, porque não vai ser pedindo pra governador a mineração na Serra do Rola Moça. É isso. Belo Horizonte. Alô, Poliana, registrando aqui Frei Gilvander. A vice-cacique Caturã, junto com o cacique Nauru, era o cacique Merong, agora é junto com o cacique Nauru Rogério, né? Quero dizer para vocês que o cacique Merong andou muito nessas terras por aqui, chegou a ocupar a terra aqui com 12 anos de idade, aquilo ali, ó, homem, foi um homem que eu coloquei no mundo, viu, gente? Homem, tem muito orgulho de falar dele. E aqui ele ficou até seus quase 13 anos, depois voltou para minha aldeia nativa, 15 anos de volta, e aí não parou mais, né? Ele teve uma grande passagem por aqui, e estou assim muito feliz desse convite que recebi aqui, para estar junto com vocês, e quero dizer para vocês que a natureza está sofrendo muito, 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 muito mesmo, com essas coisas de mineradoras acontecendo por aí, destruindo tudo. Quero dizer também que antes de estar lá, naquela retomada Camacamangoió, junto com os freios, que eu não guardo o nome, funcionário da prefeitura, que eu também, assim, tive lá fazendo esse debate para não minerar acima da Copasa, porque vai destruir a água, essa água que serve para o Barreiro, Ibirité, e não pode, gente, não pode minerar ali, não pode. Como que o povo vai tomar água suja? Água com rejeitos? Não tem como, gente, acontecer uma coisa dessa. Daqui um dia a gente não tem água mais para beber, mas não. As nascentes secam, acaba a água, porque eles vão desmatando, tirando tudo. Não pode acontecer essas minerações, tem que acabar, acabar. Não pode. E eu estou muito triste dessa destruição. Muito, muito, muito mesmo. A gente luta em pró a natureza, em pró a vida. E isso não pode continuar acontecendo. E estou muito feliz aqui de estar fazendo esse debate com vocês aqui. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Venceremos. Mineradora, nunca mais
E quero também falar que a morte de Cacique Merongue não pode continuar no esquecimento. Não pode tirar uma pepita de nós. Tirar uma pepita de nós. Quase tinha mais um, porque os adolescentes ficou muito revoltados com a morte dele. Cacique Merongue, ele era um professor, ele era um pai. Cacique Merongue ajudava muitas crianças e estão sentindo falta deles. O meu netinho, que hoje tem quase 2 aninhos, Cacique Merongue, quando faleceu ele tinha 8 meses. Ele passa e mostra: titio, vai lá e dá beijo nas fotos dele. Ele não sabe pronunciar o nome porque estava muito bebê, mas sabe que é o tio que se foi, que é o tio que não vai voltar mais. A morte de Cacique Merongue não pode continuar no mar do esquecimento. Foi uma morte brutal. Cacique Merongue não era leão para morrer da forma que morreu ali, não. Amarrado com um pedaço de corda. Um mínimo pedaço de corda desse tamanho, que foi a mãezinha dele aqui que encontrou ele. Ele não era nenhum leão para morrer daquela forma, não. Ele era um lutador, um defensor da natureza e da terra. A lei não pode parar de procurar quem foi essas coisas que aconteceu com ele, não. A lei não pode parar, não. Tem que continuar. Porque atrás disso tem coisa. Atrás disso tem coisas. Aueri, você é uma mãe que está indignada pela morte do seu filho, que até hoje não tomaram providências. E nós sentimos muita falta dele ainda, gente. Muita. Aueri, Cacique A Catorana também estava nessa reunião. E na segunda-feira foi encontrado o corpo dele no território. Ao nascer esse coletivo, nasce um compromisso profundo de luta contra a mineração. Porque foi a mineração que matou Merongue. E ela precisa ser punida. Como as 272 pessoas que mataram em Brumadinho. Também foi a mineração que matou. Também foi a mineração que matou mais de 20 pessoas em Mariana, que esse ano também vão completar 10 anos. E nada até agora foi feito. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu queria falar um pouco mais sobre o que alguns companheiros e companheiras já disseram aqui. Onde nós estamos pisando. Nós estamos pisando numa terra que foi destinada para o empresário ganhar dinheiro. E ele estava ganhando muito dinheiro com ela parada. Com ela sem nenhuma função. Com aqui repleto de mato. 10 anos atrás, aproximadamente, 9 anos e 300 não sei quantas semanas, vários moradores, pessoas sem casa, que moravam de favor aqui na região do Barreiro, entraram nesse terreno, na madrugada, e construíram uma nova vida nesse terreno. Aí sim esse terreno ganhou sentido, porque antes disso ele era especulação, ele era dinheiro parado para um grande empresário. Como eram vários terrenos aqui em torno Ocupação Paulo Freire no Barreiro, em Belo Horizonte. Aqui é Ocupação Paulo Freire, estamos em 2025, em maio, e em 2015, também no mês de maio, centenas de famílias ocuparam e construíram várias barracas, e a partir daí as casas que estão sendo construídas. Eu queria dizer que nenhum tijolo aqui foi colocado pelo governo ou por nenhum estado. Foram as famílias se organizando, pelo movimento, pela coordenação da ocupação. Pela primeira vez, várias famílias tiveram acesso a café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, na cozinha que ficava aqui parada. E esse exemplo de luta também tem na ocupação Eliana Silva, aqui próximo também, que há 12 anos fez isso. Em 2013, várias famílias ocuparam a Nelson Mandela, que tem ali, que é hoje a maior ocupação do Vale das Ocupações, onde nós estamos. E antes disso ainda, várias famílias ocuparam a Camilo Torres e a irmã Dorothy. E antes ainda, a Horta 1 e a Horta 2, são 7 ocupações onde nós estamos. E antes ainda Corumbiara. E ainda, na década de 90, a Vila Corumbiara, muito próximo daqui. Então nós estamos no Vale das Ocupações com 7 ocupações urbanas. E qual é a escola que tem aqui dentro? A creche Tia Carminha, organizada pelo movimento. Essa é a escola que recebe as crianças da ocupação. A creche que o movimento organiza. Que a coordenação da Eliana Silva organiza e recebe as crianças aqui. O meu filho ficou lá na Tia Carminha. E ele aprendeu a conversar lá.
a conjugar verbo, fazer tudo certinho, foi lá na ocupação, lá na Tia Carminha. Isso eu estou dizendo para mostrar a força que nós já temos, o que nós já fazemos. Além disso, tem essa horta maravilhosa da Alê. Além disso, tem o Centro Cultural que está em obra. E hoje a gente está numa conversa boa aqui com os companheiros da Rádio Favela para fazer uma rádio nesse vale, para a gente melhorar a comunicação nesse vale, para chegar em todos os lugares, a luta que esse povo aqui diariamente faz, enfrentando chuva, vento, frio, calor, tudo, inclusive governos, inclusive polícia, porque nós estamos vivendo um governo Zema, que é um governo contra nós, que quer nos explorar, que quer nos matar, mas antes dele também não era tão diferente assim. Tinha diferença, mas não era tão diferente. A gente ainda tinha que enfrentar qualquer governo e enfrentar qualquer instância de Estado pela organização do movimento. Se o movimento não se organiza profundamente e faz por suas próprias mãos, a gente enfraquece essa luta. E é por isso que ela está forte agora. E é por isso que é muito importante receber todos vocês que estão aqui hoje, para expandir essa luta, para dizer que ela não tem fronteira, para dizer que ela não tem limite, inclusive. E que nós podemos tudo. Podemos, inclusive, plantar e comer o que nós plantamos. Tem terreno para isso aqui no Vale das Ocupações. Mas também tem terreno por aí vazio que nós podemos entrar. Também tem muito terreno vazio por aí que nós podemos fazer função social, que nós podemos plantar, que o conhecimento de vários de nós aqui pode ser compartilhado e pode matar a fome de muita gente. Durante a pandemia, esse Vale da Ocupação não conheceu fome, porque tem um movimento organizado das coordenações das ocupações que usaram a creche, que tiveram que suspender as aulas durante a pandemia, para ser um lugar de armazenar alimento, para distribuir alimento. E agora, hoje, com o fim da pandemia, continua a distribuir um outro alimento que é a sabedoria, que é a educação. Então a gente tem condições de fazer muito mais. Esse Vale das Ocupações, esse território, tem condições de fazer muito mais e vai fazer na costura com outros territórios, na organização de outros territórios. E é por isso que é muito importante essa pré-jornada, para a gente costurar, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, experiência, opinião, formas de luta, desafios a serem superados. E um dos maiores que nós temos hoje é a mineração, nessa região. Aos moradores da Paulo Freire que estão aqui, eu queria dizer que se a MGB minerar, o pó de minério vai estar aqui. Nós não vamos varrer terra, reclamar de terra. Nós vamos reclamar de terra e pó de minério junto. Nós vamos reclamar das enchentes que podem acontecer em torno de nós e do barro que vai vir pelo pó de minério. E o nosso ar, que ainda hoje dá um pouquinho para respirar melhor, vai parar de ser possível respirar sem injetar na sua próprio pulmão, no seu próprio pulmão, o pó do minério. E para quê? Para eles ganharem dinheiro. Porque o discurso da MGB é o seguinte: existiu mineração lá na década de 90 e agora tem que descaracterizar os rejeitos. E aí ganharam todas as instâncias na justiça, porque o Estado está a serviço das mineradoras. Os juízes estão a serviço das mineradoras. E aí, ao invés de tirar só os rejeitos, eles querem lavrar, eles querem minerar mais, eles querem ganhar mais dinheiro. E aí são 1000 caminhões que vão passar por mês aqui na estrada, que à noite, quem for dormir aqui hoje vai ver, que é possível ver os carros passando com os faróis acesos. E na época em que a MGB conseguiu fazer isso, era toda noite, fila de caminhões com faróis acesos aqui na Serra do Rola Moça. A nossa vida vai mudar profundamente. Por isso que essa luta é nossa. Ela não é uma paisagem só. Vários companheiros aqui estão fazendo as casas ali na rua de cima, na Maria Perpétua, e fazendo o segundo andar de frente para a serra. É a coisa mais linda que tem. Só que não é só moldura. Ela não é só paisagem. Ela não é um retrato na parede. Ela é um ente vivo em torno de nós, que nós temos que proteger, que nós temos que lutar para defender. Porque as mineradoras querem utilizar e destruir tudo isso. Assim como o rodominério, que o Frei acabou de dizer, vai justamente chegar aqui, próximo de nós, nas ocupações mais históricas que nós temos aqui, lá em Petrópolis, na Vila Ideal, em Birité, vários lugares vão passar uma estrada para escoar pó de minério, porque é só isso que o governo está fazendo. Planejamento para escoar produção.
E nós que não vamos estar aqui para ver, segundo o governo. E é de tal nível que nós também estamos participando da luta de ocupação do Memorial dos Direitos Humanos, o antigo DOPS. Esse antigo DOPS foi ocupado e nós ocupamos uma ex-delegacia. Então eu digo, nós podemos muita coisa. Nós ocupamos uma ex-delegacia e estamos lá dentro, estamos dormindo lá dentro. E essa ex-delegacia está virando memorial dos direitos humanos, dos crimes que foram praticados lá durante os 21 anos de ditadura militar e continuaram depois na teórica redemocratização que tivemos no Brasil. Então, e o governo Zema não quer abrir o memorial. Ele entrou na justiça para a gente sair de lá, porque ele quer que aquilo ali receba casa-cor. Ele quer que receba vários empreendimentos de design, tal, para negócio, para fazer dinheiro, né? É só isso que ele pensa. Então nós estamos ocupando ali para aquilo virar um memorial. Então nós temos que ocupar muito mais lugares. Nós temos que lutar e fazer uma luta muito mais contundente. Porque mesmo que a justiça libere as minerações, como está liberando, da MGB, da Santa Paulina, aqui em Birité, também muito perto da gente. Se os institutos de meio ambiente, que deveriam barrar isso, não estão barrando. Se toda a estrutura governamental está liberando, nós temos que agir sem eles. Nós temos que organizar o povo, fazer conversa com o povo. E o povo já está falando, nós não vamos deixar minerar a Serra do Rola Moça. Nós não podemos deixar minerar a Serra do Rola Moça. E quem vai definir isso são os moradores em torno da serra, a população que luta por justiça nesse país. A população, os povos, os movimentos, as sociedades que lutam por justiça nesse país. Porque o que o Zema está fazendo é a farra das mineradoras. E nessa farra, elas estão matando milhões aqui no nosso estado. Nós estamos em Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana, mas se a gente estivesse em Araçuaí, a gente poderia falar do lítio. A gente poderia falar do Elon Musk botando dinheiro lá para, ao invés de ser essa arte de cultura que é o Vale do Jequitinhonha, ser um vale de comércio, um vale de lítio. É isso que o Zema quer fazer também. E nós também não podemos deixar que isso aconteça. Essas articulações é que são a ponta para isso acontecer, para a gente vencer. Essas articulações é que são um caminho que vão desbravar para a gente ganhar essa luta. E nós podemos ganhar. Se nós ocupamos o terreno que antes era só para especulação financeira, se nós ocupamos ex-delegacia para virar memorial dos direitos humanos, se nós estamos construindo casa, se nós levantamos essa tenda aqui, nós podemos barrar as mineradoras em Minas Gerais. E nós vamos parar com essa condenação que nós temos de ser mineiro, de trabalhar em mina e de ser explorado. Nós vamos ser todo mundo geraizeiro nesse estado, para viver, para plantar, para colher e para viver bem. E essa luta é o caminho que nós temos que seguir. Tamo junto, vamos avançando. Alô, Renato Campos, registrando aqui Frei Gilvander. A luta é pra valer! Essa luta é pra valer! Luta com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Zé Guilherme, o homem das rádios comunitárias. Anos. Aí vem uma vitóriazinha ali, uma conquista ali, uma conquista ali. E isso pra gente, individualmente, é uma revolução. E coletivamente é um avanço, né? É muito bom estar aqui. Pessoal que tem coragem de ser feliz, tem gente que não tem medo de ser feliz, mas isso não basta. É preciso ter coragem de ser feliz. É preciso enfrentar. É preciso ter no currículo assim, apanhei da polícia, apanhei de... Tem que estar, porque senão é assim que a gente vai conquistando, né? E eu estou vindo aqui assim, desde sexta-feira, quando a gente assistiu com o Renato, conciliou, né? Que eu venho conversando com a companheirada há anos. Eu até coloquei uma dirigente nacional que não foi no congresso da organização de vocês de Pernambuco, porque achava que era importante a contribuição de vocês na questão da comunicação. E é uma coisa que nós deixamos de cuidar isso desde 80. As esquerdas brasileiras, os progressistas brasileiros, em 80, tem duas coisas que aconteceram muito fortes. Um é o satélite. Quando veio o satélite, eu acho que assim, agora não dá, só dá se a gente fizer a revolução. Depois que a gente fizer a revolução, a gente vai lá e vai cuidar. E esqueceu que o princípio da revolução é com os pequenos e com pouco que tem. Você faz a revolução com o que tem.
Não é com o que precisa, não, é com o que tem. Então, esperar ganhar governo, esperar para fazer um processo de comunicação, isso não vai existir, porque sem a comunicação você não faz revolução. Então, assim, é um equívoco que nós tivemos. A partir de 80, se você pega isso aí, é mais do que irresponsabilidade, muito mais do que irresponsabilidade, porque que nós fizemos ao longo desse tempo. E aqui vocês não ficam com vergonha, né? Porque qual que é o jornal mais antigo que está circulando no Brasil da classe trabalhadora? Sabe? É a verdade. Você não encontra experiências comunicacionais da classe trabalhadora, dos revolucionários, dos progressistas, que tem 30 e poucos anos. E eu sou de uma que vai fazer 50 anos ano que vem. E a gente apanha até hoje da companheirada. A direita a gente enfrenta. Eu sou da Rádio Favela. A direita você sabe que ele é de direita, você sabe que ele é filho da puta, você sabe que você tem que derrotar ele, é luta de classe. Agora é danado quando as nossas experiências comunicacionais, eu não estou falando de apoio não, é de parar de falar mal da gente. Esse jornal aqui tem muita letra, esse jornal aqui está faltando ilustração, esse jornal aqui tem muita ilustração. Então assim, são os comentários às vezes quando a gente faz, e é muito triste isso, que a gente faz um negócio com tanto carinho, com tanta vontade de mostrar, aí quando a vírgula está no lado errado, é a vírgula que talvez vai ser. Essa é a prática que a gente construiu na comunicação. Então, há 21 anos atrás, a gente concebeu um vídeo, TV Lição. Eu sou de rádio comunitária, há 40 anos da minha vida que eu dedico a isso. Nós fizemos TV Lição, que a partir da experiência que nós tínhamos mais de 20 mil emissoras no Brasil, ir para o sistema de TV. E eu imaginei esse vídeo, e nele é 5 minutos. Você teve edição, monte sua TV em 5 minutos. Em 5 minutos você aprende tudo, sabe o preço, vê todos os equipamentos. E assim que eu recebi essa fita, eu fui para São Paulo para entregar a PUC, que fazia a comunicação do MST. Que é um videozinho voltado para as ocupações, voltado para os assentamentos, para montar uma TV, que custava só R$5.000. E não foi montado um. Eu, em 2003, 2007, eu descobri que a gente não ia avançar na comunicação. Infelizmente eu estava certo que nós não avançamos. Hoje nós estamos pior do que estava em 2007, em termos de sociedade civil organizada. E fui aprofundar ser pai, marido e avô. Meus filhos estão bem criados, graças a Deus. Então tem 4 anos que eu estou voltando na mesma intensidade que eu fazia militância. Quem me conhece há mais anos sabia como ele era magrinho, tinha 10 quilos a menos. Então era um militante dedicado. Estou voltando nessa mesma... Estou na Rádio Favela, estamos estruturando a Rádio Favela para o pau. A maior força política que nós temos em Minas chama Itatiaia, que transforma radialista em político. Nós estamos querendo transformar político aliado para a gente vai além de mandatos, né? Político aliado é quem faz política, em radialistas. Então nós estamos fazendo uma articulação bacana, estamos estruturando a rádio. Então, assim, a classe trabalhadora, mais uma vez, que a Rádio Favela já esteve do lado e ajudou a transformar muita coisa, mas não foi ela que abandonou não, viu gente? Fomos nós que abandonamos a rádio. Então ela está voltando para isso. E eu vim aqui convidado, que há muito tempo a gente conversa, cruza, fala de pensar um sistema comunicacional para aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Então assim, é muito bom que eu vim aqui e vi que aqui tem 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. Então eu estou indo muito mais feliz. Não vou ficar para a programação toda. Eu sou faxineiro em casa. Hoje é dia de fazer faxina. Se não quiser hoje, não dá. Mas assim, de começar a experimentar. Não aquilo que é permitido. Porque para a classe trabalhadora nada é permitido. Nada é permitido, nada é permitido. E como a gente pode pensar aqui, comunicação é rádio, é internet, é violão, um sistema comunicacional para o enriquecimento, porque tem uma coisa muito séria, é que eu estou para dialogar com os meus companheiros. São 4 frasezinhas. Quem promove a comunicação constrói o autodesenvolvimento ou desenvolvimento social, econômico, político e cultural. Quem não promove, não constrói. E quem destrói, mata o futuro. Infelizmente, os nossos aliados, ao longo desses 20 e poucos anos, têm matado o futuro do Brasil. Porque o que se investiu no Brasil para destruir a experiência, maior movimento do mundo de rádio de baixa potência,
Se o dinheiro, a energia e as questões materiais gastadas para acabar com isso fosse para promover, eu tenho certeza que o Brasil era outro. O Brasil era outro, porque se tivesse promovido aqui, a gente já estava com esse sistema de comunicação há muito tempo atrás, porque já tinha rádio aqui na região, muito boa, teve dinheiro para fechar, mas não para promover. Então, assim, eu acho assim, com a organização da UP, MLB, e a história de luta, vai ser possível a gente pensar uma coisa arrojada para ajudar a classe trabalhadora de outros lugares, que a gente tem as condições relativas para construir uma coisa bacana. Vai precisar de tudo, de dinheiro, de disposição, de cabeça, de tudo vai precisar. Mas eu acho que assim, a vontade de transformação, ela é muito maior do que o que a gente vai necessitar para fazer essas coisas. Obrigado, então, é isso. Valeu, Zé Guilherme, registrando aqui Frei Gilvander. 48 anos de Vila Semig. Foi luta também, a conquista da vila foi assim também, foi muito, eu cheguei, já tinha 6 anos de idade, hoje eu vejo a vila conquistada. Só que o meu território hoje de luta é o Alto das Antenas, que dentro da Vila Semig nós trouxemos 2 moradias. Um lixão que estava acontecendo no bairro que virou hoje Conjunto Esperança, já está lá, graças a Deus, foi luta, foi trazer eles para moradia, a comunidade não aceitava, mas nós fomos no movimento e falamos, vai sim aceitar, pessoal que precisa de casa, precisa de moradia. Aí construiu as casinhas pré-fabricadas, hoje, graças a Deus, tudo. Aonde que eu estou hoje, é aonde que precisa de luta. É onde que a gente vai na Semig, porque já é a 3ª vez que está denizando, está tirando obrigatório as famílias da moradia. Porque a Semig não entra em acordo com a prefeitura não entra em acordo com a Semig, fica naquela luta. Né? Então a gente vai lá na manifestação, vai na Câmara, vai aonde que for, mas as casas estão lá, vai demolir, vai tirar, as famílias ficam sem acesso. Só que a gente está em movimento sim, por isso que eu estou aqui hoje juntando junto a vocês, para a gente unir forças junto com as outras moças que é da equipe. E eu venho trazer para a gente segurar aquele espaço lá, é a horta comunitária. Que quando a gente implanta algo diferenciado para a prefeitura saber que tem pessoas necessitando ali dentro, a gente ganha espaço um pouquinho. Então implantamos, já vai ter 3 anos que a gente implantamos pela Pastoral da Criança, as 15 mães. Hoje não temos as 15 mães, temos 4, porque a necessidade bate mais na porta. A mãe precisa de sair para fazer uma faxina, deixar os filhos com o vizinho, mas não tem como ficar na horta sem um ganho, sem plantação, depois que colhe, não tem como. Então eu estou aqui para reivindicar, estou junto com vocês, para ajudarem também as hortas, a alimentação saudável. A Pastoral da Criança sempre fala comigo assim, leva alimento saudável na mesa, mas nunca solta um agrado pra gente. 50 centavos por cabeça de uma criança que eu peço, que eu recebo. Eu peso umas 15 crianças, quantos que eu recebo por mês? Para fazer a farinha enriquecida, para dar um lanche, para dar um suco. Aí tudo fica no colo da gente que é mãe, se desdobrando. Então poder... Eu estou agora na horta, né? Afundei sim a horta, doeci, acho que foi a maior prova que Deus me deu. Eu doeci, tive o câncer, só que dentro da minha casa, fazendo tratamento, eu falava com a família, não desiste, não saia, porque é ali que é o nosso sustento. Hoje a gente está tentando implantar mais para frente um pouquinho, junto com as meninas do CAM, né? Do intercâmbio, com a prefeitura, mas não podemos deixar de lutar. Né? Eu choro quando eu entro dentro da minha casa e falo, tem família que está sem o alimento dentro da casa. Eu fiquei muito emocionada com a aprovação das meninas aqui. Tenho vontade de lutar cada vez mais, mas o poder impede, porque a gente não tem uma passagem, a gente não tem uma luta para conseguir. Eu saí de casa 8 horas, cheguei aqui 10 horas, perdi nesse mundo aí. Mas é porque falta de comunicação. Então a horta tá aí, gente. Vamos unir mais forças para a gente conseguir caminhar. Porque eu tô aqui, talvez eu não preciso, mas tem 10 pessoas ali do meu lado que tá precisando.
As famílias hoje não têm água encanalizada onde que eles moram, no Alto das Antenas. E tem água da Copasa, tem água, e tem a CEMIG corta a luz, a água corta a água. O povo tá voltando àquela época da minha de 8 anos de idade, carregar baldinho na cabeça. Tem filmagem ali, tem tudo. Eles cortam a água, tira tudo, as pessoas com baldinho, dando banho nos meninos debaixo da torneira, dando banho, lavando trouxa de roupa. Não tem necessidade desse mundo que nós estamos vivendo hoje mais não. O mundo mudou, gente. A tecnologia avançou e tem gente minguando de novo. Então eu trago sim a minha reivindicação, meu apoio com vocês também. E faço um convite aqui para vocês. Segunda-feira, no Alto das Antenas, na horta produtiva do Alto das Antenas, a gente vai fazer um mutirão para a gente conseguir limpar mais um pouco a área, para a gente plantar mais coisa aqui. A gente tenta vender por R$ 3,50 uma verdura, mas se a gente não consegue, a gente doa também para a família. Só que aí a gente fica assim, a gente compra muda, a gente compra as coisas, não dá, ou uma coisa ou outra. Então conto com vocês, quem puder, dia 26, a gente vai estar lá fazendo um mutirão para limpeza, para mostrar para eles lá que ali também tem território, tem gente que precisa morar. A gente não vai aceitar eles tirarem o povo de novo. Vai para a terceira vez que eles tiram, mas tem tudo lá já. E eles não fazem nada, tira e deixa a casa, o povo vai e volta. Porque precisa. Minha reivindicação aqui é isso. Nos ajuda, porque cada dia que chega uma coisa nova lá, é uma posição melhor para nós. Porque quando planta alguma coisa, ninguém tira. Mas quando fica vago, é mais fácil. E a horta está lá. Conto com vocês. E Deus abençoe cada um. E vamos para a luta. Quantas famílias lá? Está na faixa de 800 e poucas famílias, né? Já, o que eu conto, né? Nas visitas que eu faço, nas casas por causa das famílias que necessitam, a gente visita, já está chegando a 800 e pouco. A Vila do CEMIG. No Conjunto Esperança, na Vila CEMIG, tem o Conjunto Esperança, mas essa história aqui é do Alto das Antenas, que está com 800 famílias. Muito obrigada, gente. Registrando aqui, Frei Gilvander. Tatá, da Teia dos Povos. Uma carta encaminhativa, né? Como que a gente vai atuar, como a gente vai atuar a partir das coisas que a gente trocou aqui agora, né? A partir dessa construção que a gente fez, essa troca de escutar que está acontecendo no nosso território, a gente fazer esse próximo passo, né? Da nossa caminhada. Que é fazer essa carta pensando quais são as nossas prioridades territoriais, então, né, do Vale das Ocupações, ao qual a ocupação Paulo Freire pertence, assim. Então, a gente refletir um pouco, trocar um pouco sobre isso, mas talvez depois eu apoio. Formações de agroecologia pelo CRESAM, pela prefeitura, só que eu vejo que isso não basta, porque eu vejo que, assim, eu venho de um território que ele já foi devastado pela mineração. Eu vejo que está expandindo muito e que nossa luta, ela é em vários setores, né? São várias as lutas, mas a mineração atinge todas elas. E eu venho propor, então, né, que a gente se junte para formar, então, zonas de proteção alimentares, porque ninguém aqui come minério. Se o minério está jogando rejeito na nossa água, nós vamos comer minério. Se o minério está tirando os agricultores familiares, o que nós vamos comer? Ninguém que come minério. Então a gente tem que proteger esses territórios que estão produzindo o alimento. E essa reivindicação tem que vir de nós, tem que vir do povo, e o poder público tem que dar todo apoio, tem que dar toda articulação. Então eu venho me dispor também nesse sentido, né, nesse lugar que eu estou ocupando hoje, para a gente somar, para a gente construir junto essas zonas de proteção, porque senão ninguém vai ter o que comer. E além disso, eu também faço parte do ITA, que é o Instituto Terra Ancestral, lá em Pedro Leopoldo. A gente também dá formações em várias áreas e também estamos na disposição para construir junto com a Teia, com todo mundo que está aqui, né? Porque todo mundo está no mesmo espírito de luta, está na mesma energia, né? E então é isso, vamos. Eu acho que essa carta também pode dar um encaminhamento muito bacana e a gente pode avançar bastante, né? Porque
Se eles estão destruindo num ritmo, a gente tem que plantar no dobro, a gente tem que lutar no dobro, a gente tem que ocupar no dobro, porque eles têm o capital, mas a gente tem a força, a gente tem a energia, né? Tô vendo muita juventude aí, tô vendo muito pessoal também que fez parte da trilha da agroecologia, né? Que eu tô à frente hoje. E nós somos povos de luta. Então, muita axé, muita força para nós. O encontro da Teia dos Povos, assim, numa tentativa de me aproximar, né? Eu me chamo Raquel, eu sou arte educadora, e o que eu tenho para oferecer mesmo para o movimento da Teia dos Povos é a arte educação a partir do teatro, né? Eu moro em Ouro Preto, e lá em Ouro Preto eu faço um trabalho junto com o povo Boruncrem, que é um povo em ressurgência indígena ali na região dos Inconfidentes. É um povo que está realmente assim se encontrando, reiniciando, aparecendo, né? E o cacique Danilo Boruncrem, ele está nessa liderança mesmo de fazer esse resgate. E aí eu e uma companheira chamada Virgínia fizemos um trabalho junto deles de ouvir essas histórias, né? A partir da LPG do ano passado de residência artística, a gente fez várias entrevistas com o povo. LPG o que é? Oi? LPG o que é? É a Lei Paulo Gustavo, pelo edital de residência artística. E aí a gente entrevistou as famílias, conversando com eles, resgatamos algumas histórias e criamos um espetáculo que a gente está agora no momento de tentar girar com esse espetáculo junto com o povo Boruncrem, dando oficinas, né? Para poder passar a palavra de que o povo Boruncrem está aí e tudo mais, né? Em paralelo, eu também desenvolvo um trabalho com o pessoal de Barra Longa. Eu trabalhei lá durante 3 ou 4 anos, mais ou menos, num projeto de apoio psicopedagógico às escolas atingidas. Então, trabalhei em Barra Longa e em Mariana com o pessoal de Bento Rodrigues, né, o pessoal atingido pela barragem. Então, até por isso que eu quis vir me pronunciar assim, né? E aí, esse ano, eu e mais 2 amigos passamos na PNAB, que é a Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc. E nesse trabalho a gente também vai fazer um trabalho focado na questão oral, né, na cultura oral, porque em Gesteira, que é um quilombo que acabou de ser reconhecido enquanto quilombo, ele foi brutalmente atingido também pelo desastre, né, um dos poucos lugares que a lama passou e tem marcas mesmo, né, Barra Longa foi atingida de uma maneira muito, muito feroz, assim, né, se vê as imagens, é terrível. E aí a gente vai fazer mais ou menos o mesmo trabalho, né, junto com eles. A gente vai, no caso, fazer uma formação teatral com as lideranças, com o pessoal de luta, né? Fazer uma formação teatral a partir do teatro do oprimido, que é a metodologia que eu mais gosto de trabalhar. E a partir disso eles vão entrevistar também os mais velhos para pegar essas histórias, montar a sua própria peça de teatro em pequenas esquetes, para que essas esquetes no futuro possam servir como meio de protesto, né? Que o protesto ele venha com camadas narrativas, cenográficas, etc. Trago tudo isso primeiro para contar um pouco de como que, né, do que eu sei, pelo menos, do território ali de Ouro Preto, que são dois povos com qual eu trabalho. Além disso, tem o Quilombo e Santa Efigênia. Também tentamos trazer eles hoje, não conseguimos. Dentre outros que estão por ali. E estou disponível, né? Eu vi que tem ali, depois eu queria até saber mais sobre aquele espaço educativo ali. Eu quase chorei na hora que eu passei ali perto. Centro Cultural. Eu achei lindo. Então, assim, estou à disposição para ajudar dentro do que eu posso, assim, desde que seja, né, o que eu tenho a oferecer realmente é a arte educação, é o teatro como forma de fortalecimento comunitário. Muito obrigada. Que beleza. Registrando aqui Frei Gil Vander. Que brota da pedra, o verdadeiro ouro desse chão. Memórias escritas nas pedras de tempos tão antigos, na água que escorrendo por ela molda e conta seus sentidos. É de rocha, é de lei, é de vera, te perder é um grande perigo. Suas serras, berços das águas, são cortadas como se não fosse nada. Veias abertas, capital estrangeiro, ferida exposta na coluna cordilheira, que sustenta nossas águas e nossas vidas. Barragem rompendo, o céu despencando, quem segura, o que sustenta.
Milênios que descem por vagão, pela mineração que vem, nos rasga e nos regaça. Queremos água para viver, não para escoar minério. Quem és tu, Minas Gerais? Mais a fundo, mais adentro. O que nos dá de sustento é mais que minério e exportação. É chão de fartura e tradição. Cerrados, matas, caatingas, tem seus remédios, tem suas curas. E serpenteia pelas serras, corres, rios e cachoeiras. Salve, salve o Gandarela, rola, moça e limantiqueira. Espinhaço, curral, caraça, cipoca, paraó, bandeira. Na mata em pé que tá o ouro, que nós tem que preservar. Tem piqui, buriti, licuri, jatobá, ingá. Tem povo de luta, histórias, memórias. Tem força, é chão sagrado dos antigos. Mineração nós não vamos deixar passar. Minas das águas, não da mineração. É isso aí, poema, poesia. Que beleza. Registrando aqui Frei Gilvander.